Esse é um boa noite de Deus. Que a doce e meiga paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue habitando nossas mentes, nossos corações, por hoje e por todos os dias das nossas vidas. Nós rogamos ao Pai da vida e ao mentor espiritual desta casa de oração, trabalhos e estudos, que abençoe o nosso propósito de bem servir a causa espírita. E na noite de hoje, eu quero primeiro agradecer o convite, apesar de já ter feito alguns trabalhos assistenciais com o Antônio de Pádua, eu nunca tinha vindo aqui ainda, né? Ainda não tinha recebido um chamado para vir aqui. Estou muito grata de conhecer o centro. Só estranhei o fato de que o pessoal não gosta de sentar aqui na frente, não, né? Parece que não, eu estou observando tudo. Nada não, a gente vai se familiarizar, depois vocês vão ficar mais confortáveis para chegar mais perto de mim. Tá bom assim? Bom, o tema que nós escolhemos hoje, como bem disse nossa irmã, nós escolhemos um tema muito específico. Até porque, dentro de um centro espírita, nós não temos só estudiosos. Seria muito bom que todas as pessoas que abraçassem a doutrina dos espíritos como sendo a direção do despertar da sua espiritualidade, que elas gostassem de estudar, que elas se aprofundassem, que elas realmente conhecessem a doutrina que elas abraçaram. Porque a doutrina dos espíritos, embora ela fale de vida após a morte, de reencarnação, do intercâmbio entre os dois mundos, é preciso que se saiba que a doutrina dos espíritos é uma ciência fundamentada na lógica. Mas nós só vamos saber disso se a gente estudar, né? Então, é preciso, eu conheço pessoas, depois de muitos e muitos anos, trabalhando dentro de uma casa espírita, frequentando a casa espírita, elas não conhecem o Pentateuco, né? Elas não conseguem ler, porque não gostam. E tem várias formas hoje de você se interessar por aquilo que você abraçou. Porque quando você não abraça, você fica feito peixe fora d'água. Nada, mas não consegue se acertar. E a finalidade da doutrina espírita é principalmente despertar no homem a sua divindade. Porque ele é eterno, ele vai conseguir chegar à perfeição. Nós fomos criados para isso, né? E precisamos conhecer esse caminho. Que coisa boa que alguém sentou aqui na frente! Então, a gente chega à conclusão que muitas das questões que nos atormentam a alma, elas poderiam ser evitadas se a gente tivesse a consciência de que, realmente, na materialidade da existência, somente da vida, nós não temos todas as respostas, né? Eu gosto de falar com simplicidade, para que todo mundo tenha acesso, tenha realmente condições de conhecer e saber. Mas se em algum momento eu disser alguma coisa que alguém não entender, eu não sei se a casa autoriza, alguém pode levantar a mão, eu paro aqui, você faz a pergunta e a gente aprende junto. Pode ser assim, vocês aceitam, pronto. Porque aí ninguém sai com dúvida não, que eu não gosto que saiam com dúvida de palestra minha, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala vida e existência, nós estamos falando primeiro de duas coisas totalmente distintas, que muitos de nós não compreendemos. Vida é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui e agora, porque nós temos um corpo, nós estamos encarnados, nós estamos na materialidade da existência. Existência é algo que nós temos na alma, que independente do nosso corpo, ela vai continuar, ok? Então, vida é isso aqui que a gente tem. Aí muitas pessoas me questionam, então por que a gente fala de vida após a morte?
porque o entendimento das pessoas é mais fácil nesse sentido. Se a gente falasse existência após a morte, talvez as pessoas não compreendessem. Se alguém aqui já assistiu alguma novela com cunho espírita, viu que as pessoas viviam, por exemplo, a Viagem, né, que outro dia reprisou, as pessoas me perguntavam muito, Mira, mas quando chegar lá no céu é daquele jeito? Eu digo, aquilo não é um céu. Aquilo ali é uma passagem, é um tempo de onde o espírito vai chegar, vai se preparar para continuar a caminhada dele. Mas precisava que fosse apresentado daquela forma para ser compreendido por todos, não só por os estudiosos. Uma pessoa que estuda vai compreender muito bem, mas para quem não estuda e está começando ou tem a curiosidade de se informar sobre a continuidade da vida, então ela precisa entender em doses homeopáticas, receber em doses homeopáticas, né? Então, quando a gente fala vida, as duas faces da existência, nós temos exatamente as duas faces. E por incrível que pareça, nas duas faces, na vida e na existência, nós temos uma continuidade. Nós somos eternos. É interessante. Como a gente não sabe lidar nem com a nossa vida, imagina com a nossa existência. Bom, por que eu digo isso? Porque na vida, um dia, nós chegamos aqui. Descendemos de outras vidas. Nós somos descendentes dos nossos bisavós, antepassados. Vamos falar dos antepassados? Os tataravós, bisavós, os canchavós, o avô, pai, mãe, né? Eu sou a continuidade dos meus bisavós, tataravós, meu pai, minha mãe. Aí eu tenho meus filhos, que são continuidade minha, meus filhos têm meus netos terão meus bisnetos, e assim sucessivamente. Eu estou tentando simplificar para dizer que na vida e na existência não tem nada complicado, porque tudo tem lógica. É preciso compreender só isso. Se nós somos, olha só, hoje, eu sou Miraneide Burejo, descendente de italiano com português, mas nasci lá em Limoeiro, eu sou fake. Eu sou italiana fake. Eu nasci lá em Limoeiro. Eu sou italiana fake. Né? Mas não conheci meus antepassados. Embora tenha descendência, olha só, os meus genes tenha vindo deles, eu não os conheci. O que não quer dizer que nós não sejamos parentes. Não é isso? Eu sou neta, bisneta de italianos com portugueses. Mas não conheci ninguém. Eu conheci de meus avós para cá. E muita gente nem seus avós conheceram. Não é isso que acontece? Quando a gente vai procurar, se a gente for minimizar, vamos simplificar a coisa. Alguém sabe em que momento começou a sua família? Ninguém consegue descobrir, ninguém consegue. Porque antes de nossos avós tinham outros, que geraram eles, aí antes dele tinham outros, e aí a gente vem dando só continuidade, né? Então aí a gente tem como herança algumas coisas deles. Eu lembro bem que eu pequena, eu via sempre da minha mãe, você é minha avó toda. Você é minha avó toda. E minha avó dizia, minha filha, você parece demais com minha mãe. Se minha mãe fosse viva, mas eu não conheci minha bisavó. Eu não conheci. Mas sei até hoje que muitas das coisas que eu fazia, que eu dizia, e o meu temperamento era igual a ela, mesmo sem conhecê-la. Eu estou falando disso, da materialidade, para a gente saber que a gente é a continuidade de outras vidas, de outras existências, né? Na materialidade, nós somos continuadores
de outras vidas. Porque muita gente ainda tem exatamente as dúvidas sobre a continuidade da existência. Ora, se eu não entendo nem a continuidade da minha vida hoje, que eu sou continuadora de algumas pessoas que eu nem cheguei a conhecer, por que eu posso exigir de alguém que acredite na continuidade da existência? Para isso, a gente precisa enxergar muito mais profundamente do que simplesmente o que a gente consegue olhar e enxergar aqui e agora. Teria que ter um preparo para você transcender aquilo que está aqui visível. Se você não conseguir transcender, você não vai ter explicação. E a doutrina dos espíritos, se tem uma coisa que a doutrina dos espíritos se empenha muito em enfatizar, é uma fé raciocinada. Não tem nada no espiritismo que não tenha resposta. Eu lembro bem que eu cheguei no centro para fazer uma palestra e uma menina estava lá muito aborrecida com alguma coisa que tinha acontecido com ela. E ela é trabalhadora da casa. E ela me disse: Mira, isso tudo aconteceu porque eu sou espírita. Aí eu entendi a questão. Aí eu disse: por que você é espírita? Ela disse: Mira, porque como espírita a gente sabe que é muito difícil. A gente ser espírita é uma coisa muito difícil. Eu disse: eu não acho. Eu não acho. Por que você diz isso? Mira, a gente lida com sobrenatural, né? Quando ela disse isso, aí eu disse: com sobrenatural. Aí ela disse: sim, por isso que é difícil. E aí eu perguntei: quanto tempo você tem de espiritismo, minha filha? Ela disse: 33 anos. E eu olhei para ela e disse: volte para o Mobral. Volte para o maternal, para o Mobral. Volte e faça um caminho, uma volta grande, viu? A curva tem que ser grande. Por que você não aprendeu nada? Em 33 anos, se você me diz que o espiritismo é algo sobrenatural, você não assimilou absolutamente nada. Porque o espiritismo, como eu disse anteriormente, embora seja uma doutrina que fala de vida após a morte, de reencarnação, de intercâmbio entre os dois mundos, o espiritismo é uma ciência fundamentada na lógica. Por isso que a gente fala de vida e a gente fala de existência. E o que eu estou falando agora para você, não estou falando de vida só. Mas vocês já perceberam que mesmo na vida, na materialidade da vida, nós não temos todas as respostas para saber exatamente questionar algo que a gente conhece. Nós não conhecemos, olha só, as nossas origens. Nós não conhecemos. Eu não sei, ninguém sabe em que momento nossa família começou. Por que não? Porque não é dado ao homem isso, não é esse o propósito da existência. O propósito da existência é fazer com que o homem descubra-se como ser divino que é, destinado à perfeição. Para isso, ele vai ter todas as situações onde ele vai precisar investir, estudar, pesquisar, lançar mão de conhecimento, para conhecer, dominar a situação, para que ele possa viver melhor. Porque tudo que a gente desconhece nos assusta. Mas quando a gente realmente tem um conhecimento e a gente domina, aquilo passa a ser algo muito simples. Então nós vivemos hoje uma situação de vida onde ninguém se entende, ninguém se conhece muito bem, ninguém consegue se controlar, ninguém consegue controlar com quem vive, ninguém consegue viver bem com ninguém e muito menos consigo. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem. E não se conhecem materialmente falando
umas às outras, só isso. Imagine o que tem de mais importante, que é a intimidade do ser que habita dentro de cada homem. Quando a gente fala de Jesus Cristo, e tudo que ele apresentou, tudo que ele vivenciou, que deixou seu legado no Evangelho que nós seguimos, porque a doutrina dos Espíritos, a Bíblia do Espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o mesmo Evangelho. Se você perceber bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos e uma coletânea de preces. Muita gente não sabe disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no final do livro, você tem uma coletânea de preces para todas as ocasiões. Tanto as felizes como as infelizes. Onde você e Deus, mantém o seu contato, a sua ligação com Ele. É preciso que o homem descubra dentro de si uma forma de se conectar com o sagrado. E a gente tem isso dentro do Evangelho, muita gente não sabe. Nas 28 questões do Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês prestarem atenção, a cada capítulo vocês vão ver, lá no rodapé. Tem um capítulo, tem um item, aí tem João, capítulo tanto, versículo tal. Mateus, capítulo tanto, versículo tal. Se alguém aqui tiver preocupação de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, colocar a Bíblia do lado, aí está ali no Evangelho, naquela passagem que está João, capítulo tanto, versículo tanto. Você abrir a Bíblia e for ler, você vai ver que é 6 e meia dúzia. Não tem nada de diferente. Só está simplificado, resumido, para uma boa assimilação, para uma boa compreensão. Né? Haja vista que a Bíblia é um livro sagrado, né? Porque tem a destinação, tem a proposta de conduzir almas, não é o homem. Quando o homem pega a Bíblia e vai ler na intenção de corrigir ou de ajustar seus problemas pessoais, seus problemas materiais, ele fica infeliz o resto da vida. Porque não é essa a finalidade desse livro. A finalidade dele é dirigir almas, para que essas almas possam alcançar, descobrir a sua divindade, olha só, e descobrir-se como co-participador, olha só, de Deus no mundo. Era só isso que Jesus apresentou. O caminho para a gente conhecer e viver de bem com Deus. Não era Deus que precisava conhecer a nós. Quando Ele nos criou, Ele sabia exatamente quem estava criando. Ele conhece cada um de nós. Nós é que precisamos conhecer Deus. E Jesus teve essa finalidade. Mas vale ressaltar que Jesus Cristo que nós conhecemos é o homem, que se é um espírito de alta categoria, de luz, o espírito que já tinha chegado ao máximo da escala moral e espiritual, que se fez homem para apresentar nós simples mortais, olha só, a toda a humanidade, o caminho para se conectar verdadeiramente com Deus. Tudo que a gente conhece de Jesus Cristo é o homem Jesus Cristo. Por isso que no seu Evangelho ele diz: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que faço e muito mais. E quando ele disse isso, quem disse isso foi o homem. Vós sois, ele não disse que nós seremos, ele disse nós somos. Nós temos dentro de nós. Agora, se a gente não parar tudo isso só na materialidade, a gente não vai conseguir nada com isso. Por que não? Porque nós somos deuses. Quando a gente pensa em deuses, nós pensamos em seres bem além de nós, bem melhores, bem mais capazes que nós. E aí a gente vai delirando. Imagina luzes, né? Ele operando milagres e coisas e tal.
E aí a gente vai se distanciando da nossa essência. Porque o Evangelho de Jesus tinha exatamente essa finalidade, aproximar o homem de Deus, despertando em cada um a sua divindade. Porque ele, como homem, ele foi divino aqui. E foi como homem que ele pagou um preço muito alto, porque estava como homem, porque não foi compreendido. Se a gente for raciocinar, ainda hoje nós passamos por tudo isso, né? Então, a gente vai concluindo que na materialidade da vida, nós nem avançamos muito, porque nós precisamos alimentar nossos corpos, nossas mentes, da informação do sagrado, da conexão com o sagrado, para a gente ter exatamente a clareza para viver aqui e agora de forma harmoniosa. E aí entra exatamente o que seria a existência, então. A existência é exatamente o tempo que nós temos de conhecimento de nossa alma. Há quanto tempo a minha alma existe? Há quanto tempo as suas almas existem? E como é que a gente pode saber se nós somos almas? É somente a gente olhar para a humanidade. O quanto nós somos diferentes uns dos outros e semelhantes ao mesmo tempo. É muito interessante. Eu olho para uma pessoa e ela pode ser mais baixa do que eu, mais magra do que eu, falar mais baixo do que eu, ela pode ser mais inteligente do que eu. Tem uma série de coisas que ela pode ser. Na própria família, olha só, nós somos da mesma família, mas nós somos tantos irmãos, todos são diferentes. Se a gente for raciocinar, já que é do mesmo pai, da mesma mãe, criado no mesmo ambiente, educado com as mesmas coisas, nos mesmos colégios, comendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nós deveríamos ser todos iguais. No entanto, nós somos distintos. Por que nós somos distintos? Porque nós temos necessidades espirituais totalmente diferenciadas. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes. Ao longo das nossas existências, nós viemos somando conhecimento. Nós chegamos até aqui. Só até aqui. Se a gente avaliar profundamente nossos comportamentos, nós vamos perceber se, primeiro, nós estamos aqui vivendo uma experiência no mundo de provas e expiações. Eu quero dizer que já não somos espíritos ainda tão adiantados, como vocês chamam. Mas já estamos entrando no mundo de regeneração. A humanidade está entrando no mundo de regeneração. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo vai ser bom? Não, não. Vou simplificar. É como se nós estivéssemos numa UTI, tá? Todo mundo na UTI, e agora a gente vai sair da UTI e vai entrar no CTI. Melhorou um pouquinho. Muita coisa ainda não. Mas, olha só, o projeto é de perfeição. Um dia todos nós chegaremos lá. Porque o projeto é esse. A finalidade é essa. Então, quando a gente conhece a finalidade existencial, automaticamente a gente desperta algo maior do que a materialidade. Porque já que ela não responde tudo. Eu lembro que outro dia, fazendo uma palestra, eu falando sobre Deus e como a gente não conhece Deus, porque a gente tem uma tendência a materializá-lo. E ele não é material. E aí, quando eu terminei, uma senhora, ela me questionou. Ela disse, irmã, eu quero saber da senhora. A senhora tem como... A senhora falou de Deus. Mas eu quero saber da senhora se a senhora tem como me provar que Deus existe. E aí ela disse, eu tenho. Todo mundo assustou-se quando eu disse isso, né?
Porque todo mundo esperou que eu pedisse a ela para se acalmar, porque eu vi que ela estava... Mas ela queria uma resposta, eu tinha a obrigação de dar uma resposta a ela. A senhora pode me provar que Deus existe? Eu disse, posso. Aí a presidente do Centro Mira, você não é obrigada, eu disse, sou e eu estou preparada para responder para ela. E aí eu disse, a senhora quer saber se Deus existe, ela quer que ele prove, não é isso? Ok. Aí eu me afastei um pouquinho dela, vamos começar, a senhora quer, vou ensinar agora o que é Deus, viu? E a senhora é quem vai descobri-lo, porque eu já sei que ele existe. É a senhora que eu quero que saiba que ele existe. E aí eu disse, a senhora respire, por gentileza. Ela, puxe mais o ar. Ela disse, mas eu não vim aqui para respirar, não. Eu disse, não, respire. Eu disse, puxe mais, ela puxou. Respire novamente, ela respirou. Solte, respire. E aí na terceira vez eu disse, a senhora sabe, a senhora está respirando bem? Ela disse, estou. Eu disse, a senhora sabe para onde foi esse ar? Ela disse, lógico que para o meu pulmão. Digo, muito bem, está no seu pulmão. Ok. Mas a senhora viu quando ele entrou? Não. Mas não é para ver. Digo, não é para ver. E como é que a senhora sabe? Porque eu sinto. Eu digo, ok. Eu queria essa resposta. Ok, eu sinto. Ok. Eu vou fazer um negócio aqui, a senhora me diz o que é que tem. Eu levantei a mão e fiz isso. O que é que tem aqui na minha mão? Ela disse, nada. Aí eu fiz assim. Agora eu fechei. O que é que tem na minha mão? Ela disse, nada, então. Tem alguma coisa na minha mão. O que é que tem na minha mão? Ela disse, o ar. Tem ar, né, na sua mão? Digo, lógico. Aqui nesse ambiente tem ar. Muito bem. Tem ar aqui na minha mão. Vou soltar, viu? Aí eu fiz isso. Quando eu abri a mão, digo, e agora? Ela disse, você soltou o ar. Eu digo, você viu o ar saindo da minha mão. Ela disse, não vi não. E por que não viu? Porque não é para ver. Não é para ver o ar. Ela disse, não. Ok. Tá certo também. Diga, agora prenda o seu nariz e fecha a boca. Eu quero ver quanto tempo você consegue ficar sem o ar. E ela fez, ela me desafiou e prendeu mesmo. Daqui a pouco ela estava vermelha de dizer basta. Aí ela não aguentou. Aí eu disse, não vai segurar mais um pouco? Ela disse, não, eu estou sem ar. Eu disse, mas você viu que você estava sem ar? Eu senti. Quer dizer, você sentiu quando ele estava no ar. Estava no seu pulmão, quando ele entrou no seu pulmão. Quando ele chegou, ele estava na minha mão. Quando ele saiu da minha mão. E agora, quando você parou e não conseguiu respirar. É isso que eu devo entender. É lógico. Digo, mas em nenhuma dessas situações você viu o ar. Aí ela disse, não. Eu digo, pronto, isso é Deus. Você sente. Você sabe que ele existe. Você sabe que o ar existe. Que ele é imprescindível. Que sem você, você não poderia existir. Você não respiraria e você não resistiria. Isso é Deus. Porque isso que você não enxergou, o homem não faz. Não cabe ao homem fazer. Porque Deus é para a gente sentir, não é para se ver. A coisa é tão fantástica, Deus é tão maior do que o que a gente consegue alcançar, que a figura que nós temos mais próxima de Deus é Jesus Cristo. Daí porque algumas religiões, elas confundem. Deus e Jesus são a mesma coisa. E não são. Não são. Quem conhece o Evangelho vai ver várias passagens, Jesus dizer, eu volto ao Pai. Se ele disse que ia voltar, ele não ia voltar para Deus. Quando eu disser a ele, o Senhor é muito bom, mestre. Bom não sou eu, bom é o Pai que está no céu. Então ele sempre deixou bem claro que existia algo acima dele. Alguém ou algo mais que ele. Então ele não é Deus, né? Mas ele foi a única pessoa até hoje que a gente conhece, né? Que está mais próximo do que a gente imagina de Deus. Só que este homem que nós conhecemos como Jesus Cristo, o
O que nós conhecemos da vida dele é exatamente a vida dele como homem, na carne. Alguém está entendendo isso? Está dando para entender isso? Então a gente vai sabendo que a espiritualidade que a gente tem, é preciso a gente descobrir para a gente saber o que é que eu vou fazer com a minha existência. Tem outra coisa que eu acho muito interessante, muitas pessoas conhecem Jesus e falam só, a primeira coisa que vem, os milagres de Jesus. Como estudiosa de vários livros de religiosidade, eu digo, Jesus nunca assumiu nenhum milagre. Nenhum. Nem na Bíblia, nem em canto nenhum, ele assumiu milagre nenhum. Pelo contrário, ele ensinou a gente a fazer milagres. Porque a gente está esperando que algo muito grande aconteça na nossa vida, a cura de uma doença muito séria. Alguém estava com o pé na cova e de repente ficou bom, porque foi o milagre de Jesus. Mas e alguém que simplesmente deu uma topada e quebrou somente um pedacinho da unha? Não foi um milagre, não? Alguém que abriu o olho hoje de manhã e viu que está enxergando a beleza do mundo. Não é um milagre, não? A pessoa que comeu, fez 3 refeições por dia hoje, não é um milagre? Você ter alguém que te ama, não é um milagre? Alguém que se preocupa contigo, não é um milagre? Então a gente é meio azedo. E como a gente tem esse azedume, a gente não enxerga os milagres que acontecem diariamente. Porque na própria Bíblia, quando Jesus fala de milagres, as pessoas fazem questão de falar desses milagres, eu digo sempre, Jesus não fez. Ele não assumiu nenhum. Não é que ele não fez, ele assumiu e pronto. A mulher hemorrágica, todo mundo diz, foram 40 anos de hemorragia. Mulher nenhuma aguenta 40 anos de hemorragias. Nenhuma. 40 anos de hemorragia, nenhuma de nós. Nem mulher nenhuma, ninguém consegue. Mas é porque não tinha um entendimento, que naquela época, o calendário vigente não era o calendário gregoriano, que é esse da gente hoje. Ele é formado de 365 dias e 12 meses. Então, é tempo até umas horas para poder passar de um ano para o outro. Naquela época, o ano mudava quando a lua mudava. Passou aquela fase, aí era outro ano. Estava cheia, aí vingou, aí é outra fase da lua. Crescente, outra fase de lua. Nova, outra fase de lua. E aí só ia ter 4 anos. Está dando para entender isso? Ok. Então a mulher hemorrágica, ela nada mais teve do que 2 ou 3 meses de hemorragia. O que já é um fato muito grave. Mas dá para suportar. Ainda dá para suportar, tá? Vai ter uma anemia crônica, mas depois se resolve, tá bom? Ok. E aí o que é que aconteceu? No meio, ela soube que Jesus ia estar na cidade, ela entrou no meio da multidão e conseguiu chegar muito perto de Jesus Cristo por trás. Mas quando ela foi alcançando, ela tropeçou e ela caiu. Quando ela caiu, ela segurou na túnica de Jesus. É isso que narra o Evangelho. Ela segurou na túnica por trás. Não, o Evangelho de Jesus parou e disse, quem me tocou? Quem me tocou? Aí Pedro olha para ele, Senhor, como é que eu vou saber? Com essa quantidade de gente aqui, como é que eu vou saber quem foi que tocou o Senhor? Ele disse, é que de mim saiu virtudes. E aí ela que estava caída no chão, ela levantou o bracinho, Senhor, fui eu. Ele deu o braço a ela delicadamente, levantou aquela senhora, e o Evangelho narra que ele disse o quê? Vocês sabem? Mulher, tua fé te salvou. Foi só isso que ele disse. Mulher, tua fé te curou. Né? O que eu quero dizer é que Jesus foi muito enfático com o que ele disse. Tua fé te curou. Ele não disse, olha, porque você pegou na ponta da minha túnica, aí esse tecido é milagroso. Aí eu fiz o milagre e tu ficou boa. Não. Ele disse o quê? Mulher,
tua fé te salvou, tua fé te curou. Por que ele disse isso? Alguém sabe qual era a intenção dele? Era despertar o homem para a força da fé, o motor que desperta no homem e faz com que o homem transcenda o seu conhecimento, a sua alma, e aí ele desperte a sua divindade. Só assim nós conseguiríamos. Daí a importância exatamente a gente separar vida na materialidade, com todas as oportunidades que nós temos de conhecer, de vivenciar uma experiência na matéria, como Jesus vivenciou, e os grandes nomes que nós conhecemos. Qualquer pessoa que nós conhecermos, que tivermos como boa, como santa, como uma pessoa, um bom filho de Deus, eles são seguidores do mesmo homem. Eles são seguidores do Cristo. Cristo foi um homem tão diferenciado que só ele dividiu a humanidade em todos os tempos. Só ele, só existe a humanidade a ser e descer. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então a gente vai vendo que existe um propósito para que Jesus tenha se feito homem e tenha vindo despertar em nós a nossa espiritualidade. Para que as nossas existências, elas não fossem tão tristes como são as nossas vidas. Porque na vida a gente tem a consciência, eu vou morrer um dia, eu vou desencarnar. E você é enterrado e está tudo certo. Mas, de novo, como nada neste mundo de Deus está aqui para se perder, porque tudo tem uma finalidade, e a finalidade é despertar a alma de cada um de nós, é preciso que a gente atente para o que a gente tem. Por exemplo, quando alguém morre, que a gente vai para o velório, você chega ali e está aquela pessoa naquela caixa de madeira, você sabe quem é. Você conhece, você foi porque tem um elo ou uma ligação com aquela criatura. Ou alguém daquela criatura, da família daquela criatura. E aí você está ali, aquela criatura muitas vezes está inteirinha ali. Mas está inerte. Ela não te abraça, ela não fala contigo, ela não te beija, ela não está te vendo, ela não faz a festa quando você chegou. Por quê? Porque ela não tem o princípio vital. Ok? Mas é o corpo que vai ser enterrado. Mas na materialidade nós também continuamos. Porque se vocês não viram, eu vou dizer. Dizem que no cemitério tem as melhores frutas. Eu não como a fruta do cemitério de jeito nenhum. Mas eu conheço muita gente que já comeu e disse que é muito mais doce. Pode ser açúcar, mel. Não diga, pelo amor de Deus, não, que eu fico com medo. Ou eu não sei comer a fruta do cemitério. Eu não sei. Pode ser que tenha sido do cemitério, a Gra está dizendo e é verdade. Em Feira Livre a gente pode comprar, eu posso até pegar uma fruta de cemitério. Não consigo nem imaginar, viu, minha gente? Mas dizem que é. Mas uma coisa me chama a atenção. As flores, as árvores dos cemitérios, elas são belíssimas. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque cada pessoa foi enterrada ali é porque aquele corpo não servia mais nada. Se deixasse aquele corpo fora da caixa e sem ser debaixo da terra, ele ia cheirar mal e ia prejudicar todo mundo. Ia. Então tem que colocar no lugar adequado. Aí ele foi enterrado. Mas um corpo desse que não tem mais vida útil foi finalizado. Ele, depois de decompor-se, ele vira um estrumo, olha só, um adubo de alta qualidade. Não é interessante isso? Aí a gente chega à conclusão, bom, se eu for comer um maracujá, eu tenho muita semente, maracujá,
num cemitério, pode ser que tenha um pouquinho de papai, um pouquinho de mamãe, um pouquinho da minha irmã, um pouquinho de um amigo meu que esteja por lá. Não pode ter? Tem que ter alguma coisa dele, não tem que ter? Porque está ali, não, aquilo ali virou exatamente um adubo. Não, é outra forma de vida. Virou um adubo, serviu para alguma coisa. Porque minha avó tinha um ditado que dizia, nesse mundo de Deus nada se perde, tudo se transforma. Se tudo se transforma, é porque também tem uma finalidade de transformar-se. O que ele quer dizer com isso? Aquilo ali não servia mais. Mas está ali, virou um adubo bom, e esse adubo deu frutos bonitos. Deu frutos muito bonitos. Né? Para a gente ter a certeza de que na matéria nós temos finalidades. E no espírito nós temos propósitos. Precisamos entender isso. Por isso a necessidade de despertar a nossa espiritualidade. Conhecer-se profundamente com a divindade que habita dentro de cada um de nós. Nós procuramos Deus nos templos, nós procuramos Deus fora, nós procuramos Deus em situações, mas cada um de nós carregamos Ele dentro de nós. Deus habita dentro do coração de seus filhos, é na alma de seus filhos. Nós somos uma partícula de Deus, todos nós. Já que carregamos Deus dentro de nós, nós somos partículas de Deus. Vou mais além. Somos continuadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente entender que a vida tem a finalidade de ensinar o homem a se conhecer como divino que ele é, porque se Jesus disse, vós sois deuses, nós temos capacidade de evolução. Nós estamos preparados para isso. Nós só precisamos conhecer o caminho, arregaçar as mangas e trabalhar isso. Porque nós temos essas fases. A vida em si, na materialidade, permite à alma que habita dentro de nós, que ela conheça as situações, que ela estude, que ela se aprofunde para ela despertar a divindade que habita dentro dela. Eu lembro que eu fui para uma missa de 50 anos de morte do pai de um amigo meu. Esse meu amigo é o filho mais novo dele e ele tem 85 anos, esse meu amigo. E eu fui para a missa de 50 anos. Eu achei belíssimo. Quando ele disse, mira, é missa de 50 anos de morte do papai. Jesus do céu, 50 anos. Eu fiquei curioso, porque eu queria saber como era uma missa de alguém que morreu há 50 anos, né? E aí, ao chegar na missa, eu estranhei logo que tinha muita gente jovem sentada na frente. E eu deduzi que aqueles jovens não conheceram o cidadão que tinha morrido há 50 anos atrás, é lógico, né? E aí, eu vi muitas mulheres jovens ainda também, e eu fui deduzindo, tirando conclusões. E aí meu amigo foi me apresentando. Esse aqui é neto do meu irmão, mira. É neto de fulaninho. Esse aqui é neto de fulaninho. Esse aqui é a esposa de fulano. Essa aqui é a irmã da esposa de fulano. E eu fui conhecendo todo mundo. E fiquei deslumbrada de ver que aquele cidadão que desencarnou há 50 anos atrás, ele conseguiu levar, no dia do aniversário dele, para uma igreja, as pessoas que ele nem chegou a conhecer, que eram da família dele e alguns amigos, inclusive eu, sou amiga do filho dele, caçula, né, que eu não conhecia o cidadão. Bom, e aí quando começou a missa, o padre falou muito. Tenho certeza que seu fulano de tal está apreciando o que ele está vendo aqui. Ele está acompanhando. E ele está feliz porque ele formou essa família. E eu quero comigo. Esse padre é espírita.
Porque se ele está dizendo, depois de 50 anos o homem está aqui e está vendo tudo isso, ele tem que saber o que é que ele está me dizendo. Para mim, ele está dizendo que ele é espírita. Né? E eu fiquei me deliciando com isso, porque ali não tinha, quebrou todo o tabu, estava todo mundo, né? E eu vendo os bisnetos desse cidadão chorando pela falta, olha só, de alguém que eles nem conheceram. E foi fantástico, aquilo foi uma experiência maravilhosa para mim, porque eu gosto de saber da continuidade da vida. Só que eu sou bem eclética. Para mim, aquele cidadão, que eu estava lá na missa dele, de 50 anos desencarnado, nós fizemos amizade. Ele conseguiu me levar numa noite de sexta-feira para uma missa na Igreja Católica Espírita. Para uma missa dele. Aí eu conheci o exemplo dele, conheci a família inteira dele. Eu vi o que ele pregou, o que ele deixou de legado, que atravessou os anos, e eu vi rapazes jovens de 13, 14 anos chorando copiosamente por aquele bisavô. E eu olhei aquilo e disse, Jesus, a vida continua. Na materialidade, nos católicos, a vida continua aqui, está continuando. Isso não é só a vida, porque seu fulano não está mais aqui. Ele não está aqui, pode até estar reencarnado, né? Mas ele não estava ali. Ele estava ou ele não estava? Eu acho que ele estava. E o padre disse que ele estava. Eu acreditei, o padre pode ter mediunidade, né? Mas se ele não estava na presença, com o corpo, com a matéria dele, ele estava na existência dele. Ele existe naquele grupo familiar 50 anos depois e é amado. É fantástico. Muitas vezes a gente não observa o que a vida está apresentando diante de si, porque a gente tem aqui, não, vivo é vivo e pronto. Morto é morto e pronto. Então, com essa praticidade, a gente não vai a lugar nenhum mesmo, não. Porque eu me deliciei na Igreja Católica vendo uma coisa dessas, vivendo uma situação dessas, né? Então, a gente chega à conclusão de que, na materialidade, ele soube dar continuidade à existência dele. Aqueles descendentes dele continuam amando, olha só, sem nunca tê-lo visto. Os bisnetos dele de 14 anos não podem estar apaixonados por ele. Ah, porque meu bisavô, ele era um homem assim, e falar como se tivesse vivendo ou tivesse abraçado ele ontem. Meu bisavô era um homem assim, assim, assim. E eu olhando aquilo, Jesus, que coisa tão linda, Senhor. Ai, que toda a família pudesse enxergar exatamente dessa forma. Seria muito maravilhoso. Porque ali a gente vê a continuidade não da vida desse homem, da existência. Né? Aqueles espíritos que ali estavam, né? Para a missa de 50 anos de morte dele, aqueles espíritos estão ligados à existência da vida dele, que ele nem conheceu. Então não estão ligados à vida dele, estão ligados à existência dele. E na existência, o que ele fez com a vida dele, olha só, perdurou durante aqueles 50 anos, como se nada tivesse acontecido de ruim. Porque todo mundo só falava o melhor daquele cidadão. Então, ou ele foi uma pessoa boa demais, ou ele foi alguém que tinha um conhecimento maior. E ele queria se perpetuar na vida. E quem se perpetua na vida existe. Sempre existirá. Né? A gente fala de existências, e aí eu vamos falar, já que a gente falou de Igreja Católica, nós conhecemos na Igreja Católica vários santos. E todos os santos, graças a Deus,
como todos os outros religiosos, eles tiveram uma existência na matéria. O diferencial é o que eles fizeram de bom, né? Que eles sobressaíram e foram lembrados e depois de avaliados sobre a fé que eles deixaram aí, seu exemplo, e aquela fé que as pessoas desenvolveram, eles foram canonizados e hoje são santos. Vamos simplificar, dia 8 de dezembro, é dia de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Recife. Alguém já foi lá e viu a demonstração de fé, a coisa mais linda do mundo. É gente de todo tipo, de toda educação, de todo conhecimento, de todas as religiões. Vale ressaltar que elas vão ali porque elas têm algo em comum com aquela santa. Elas fizeram um pedido à santa e elas foram atendidas. Aí eu pergunto a vocês, elas fizeram um pedido à Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição está viva na matéria? Não. Mas se elas pediram e foram atendidas, nós podemos pensar duas coisas. Ou a fé dessas pessoas conseguiu ter o seu problema solucionado e elas acreditam que seja um milagre de Nossa Senhora da Conceição, ou Nossa Senhora da Conceição, embora esteja desencarnada, ela realmente nunca morreu. Está dando para entender? Será que eu estou falando de existência como... Ela não morreu. Por que ela não morreu? Ela todo ano, ali aumenta a quantidade de pessoas que chegam lá e vão agradecer. Nossa Senhora do Carmo, agora em julho, a igreja estava assim, ó, daí apareceu na televisão, era todo mundo de amarelo, todo mundo bem concentrado, todo mundo chorando, emocionado. Por quê? Porque suas almas estavam ali para agradecer. Levando-se em consideração que Nossa Senhora do Carmo também não tem mais a carne, algo continua nela. Vocês concordam? Tanto continua que quando alguém pede alguma coisa com muita fé, é atendido. E aí as pessoas vão ali, porque as pessoas não vão ali para brincar, elas vão ali para agradecer, aquilo é uma coisa séria. É a relação delas com aqueles espíritos. Né? Eles chamam de santos e nós chamamos de espíritos. Se Chico Xavier fosse da doutrina católica, era Santo Chico Xavier. Né? Então, não pode porque nós não canonizamos espíritos. Mesmo os muito bons, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, Leon Denis, tem grandes nomes. Tem seu José da Barraca, lá no interior, que vive fazendo bem a todo mundo, e a gente nem sabe o nome do seu José direito. Ok? Tem esses que a gente conhece, tem aqueles que a gente não conhece. Eu sou de uma época que a gente ia para a casa de uma benzedeira, e normalmente a benzedeira era alguém que não tinha muito estudo, não tinha muito dinheiro, vivia uma situação paupérrima. E aí, no interior tinha muito disso. A gente ia com problema de saúde, chegava lá, ela pegava um matinho, começava a fazer isso, arruda, um galinho de arruda, e começava, daqui a pouco o galinho murchava todo, e a gente saía de lá, ó. A pessoa não sabia escrever o nome, mas tinha um relacionamento com Deus, e uma conexão tão perfeita, que ela conseguia curar as pessoas. Então tem tanta coisa que a gente não consegue explicar na materialidade. É preciso que a gente vá mais além. Explicar porque alguém que não sabe ler, não sabe escrever, não tem dinheiro, nunca foi numa escola, não frequenta igreja nem nada, ela cura com a reza dela e com o matinho de arruda. Não tem explicação para isso. Explicar que alguém conseguiu, uma pessoa que já morreu há 300 anos, conseguiu uma graça de ficar boa de uma doença severa, tem que ser um milagre, tem que ser o quê? Um pedido atendido a alguém que exista. E não é porque existe, porque a gente tem uma maneira de achar que por tudo que existe a gente consegue enxergar. Nem tudo. Nós não enxergamos nem a nós mesmos. Profundamente, nem a nós mesmos nós conhecemos. Quantas vezes nós pensamos, passa alguns pensamentos por nós, na nossa cabeça, eita, isso não é meu não.
Tem nada a ver comigo. Eu não penso desse jeito. Aí eu tenho vontade de... Vixe Maria, meu Deus do céu, eu nunca pensei que eu teria coragem de pensar numa coisa dessas. Poxa, se nós não conhecemos a nós mesmos, como é que a gente está exigindo que a gente conheça com profundidade o que é Deus, como Ele atua, o que é que eu estou fazendo para me aproximar dEle? Em que momento do meu dia eu me conecto com Deus? Quando eu sei, eu só posso saber que eu estou no caminho certo se tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, tudo que eu sentir for bom para mim e for bom para toda a humanidade. Porque em cada ser existe verdadeiramente um Filho de Deus. Que nós possamos verdadeiramente descobrir o caminho para a gente se elevar, para a gente conseguir alcançar aquilo a que estamos destinados, que é a perfeição. Cada degrau, cada movimento na atitude de crescer e evoluir moral e espiritualmente é considerado. Que nós possamos verdadeiramente desabrochar, transcender, conhecer, apresentar o Deus que existe dentro de nós. Que nós sejamos o que diz exatamente a oração, o espelho, cada filho seja o espelho onde se reflete a divina e santa imagem de Deus. Que Deus esteja sempre conosco, mas especialmente que nós estejamos sempre com Deus. Muita paz e muito progresso moral, espiritual para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada.